Olha, existem quase 500 varejistas brasileiras com potencial para ser vendidas. Quase 500 varejistas brasileiras com potencial para serem vendidas. Isso vai ser bom para o consumidor? Como é que se pode pensar a respeito desse movimento que está por acontecer ou que pode acontecer? O que é que a gente pode pensar a respeito disso? O varejo brasileiro ele ainda está patinando quando a gente fala de recuperação econômica. Mas em agosto, dados vieram melhores do que o esperado. Isso já é uma notícia ótima, né? Há especialistas que afirmam que, apesar do cenário, existem muitas empresas com potencial neste setor. Recentemente, uma pesquisa feita pela Rand, assessoria especializada em fusões e aquisições, mostrou que existem 479 empresas familiares do ramo com potencial para receber aportes de fundos de investimento ou ser compradas ou fundidas por outras redes. O levantamento considerou varejistas com faturamento anual entre 100 milhões e 500 milhões de reais, além de supermercados e atacados com faturamento anual acima de 300 milhões de reais. Após vários filtros, o levantamento chegou ao número de 1.751 varejistas familiares, dentro de uma determinada faixa de receita que nunca havia recebido nenhum tipo de aporte. Ao final da pesquisa, a conclusão foi de que 185 redes de supermercado e 294 redes de varejistas têm potencial para receber injeção de dinheiro de investidores ou de serem adquiridas no Brasil, né? Então essa foi uma pesquisa interessante que passa um pouco do que pode acontecer aí com relação ao nosso varejo. Para determinar que empresas poderiam receber esses tipos de aportes, a equipe da Rand usou diversos critérios. O primeiro deles, segundo José Venâncio, sócio da assessoria, foi um filtro de quais setores estão em um bom momento na mira de possíveis investidores. Setores mais maduros já são mais consolidados, com poucas empresas dominando o mercado. Fora do Brasil é usual esse quadro de consolidação. Antigamente, por exemplo, havia hospitais familiares, faculdades familiares. Hoje muitos foram comprados por grandes grupos, o que não aconteceu em outros segmentos. Então, é preciso estar de olho porque a gente tem falado muito, né, sobre consolidação de empresas no Brasil de diversos setores. Falamos da consolidação da área aí das corretoras, das fintechs, de bancos, de saúde mais recentemente, né? Estamos falando de fibra ótica que está em franca consolidação e agora fiquemos de olho que poderemos estar vendo também nos próximos anos aí uma grande consolidação no varejo acontecendo. Vamos ficar observando, né? Black Friday. Você já pensou se vai comprar alguma coisa na Black Friday? Está chegando. E o Natal? Começou a planejar o seu Natal? Eu tenho esse hábito, eu costumo me planejar para o Natal. Eu geralmente, no mês de novembro, eu já faço as minhas compras de Natal. Nunca deixo para o mês de dezembro. Geralmente aproveito o mês de novembro para ir em shopping, quando eu quero fazer compras, eu me antecipo ao grande fluxo comprador. No máximo, no início de dezembro, eu já estou fechando as minhas compras natalinas, né? Então, planejar-se. Importante isso para quem defende o planejamento. Pequenas coisas a gente incorpora, né? Então, quando eu viajo, eu planejo a minha viagem. Quando eu vou fazer compras de Natal, eu planejo as minhas compras. Enfim, eu acho que essa é uma prática saudável. Pois bem, Black Friday vem aí, Natal também, Ano Novo. Tudo isso, alguns analistas começam a olhar e dizer que podem gerar não só muito fluxo de venda acima das expectativas anteriores, como também geração de emprego e renda, né? Se fala já em cerca de 700 mil vagas temporárias que podem ser criadas aí para este fim de ano. 700 mil vagas temporárias. Que excelente, boa notícia, né? Porque são temporárias, mas veja, pessoas que estão hoje procurando uma oportunidade poderão contar com ela, de qualquer sorte, poderão trabalhar aí 2, 3 meses
e já é o dinheiro que necessitam para pagar algumas contas, para reduzir dívidas, para fazer algumas compras, né? E ao mesmo tempo, aqueles que se destacam nesses empregos temporários acabam sendo contratados, efetivados, se a economia continuar avançando, que é o que se espera, né? Então é uma oportunidade. O setor de serviços deve ser destaque nesse período. Casas de eventos esportivos, shows, festivais, hotéis, feiras, cinemas, casas noturnas, bares, né? Todos esses ambientes eles sofreram muito durante 2020, 2021 por conta da pandemia. E agora eles estão voltando a repor seus quadros de pessoal e inicialmente estão expandindo suas equipes nessa modalidade do trabalho temporário. O presidente da associação diz que o setor foi muito prejudicado, mas agora possui o incentivo do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, instituído pela Lei 14.148/2021. Assim como com as festas de fim de ano, a tendência é aumentar a contratação de temporários. Com atualmente 39,3 milhões de trabalhadores informais, isso acaba sendo uma grande vantagem de trabalho, o trabalho temporário, né? E ele acaba formalizando depois, criando oportunidades, né, de contratações mais efetivas após esses eventos e depois, caso a economia continue em alta e essas pessoas se destaquem, né? A indústria segue liderando as contratações no Brasil, 55%, o comércio com 15%, todas essas áreas tendem aí a continuar performando bem e gerando novas oportunidades de trabalho, né? Esteja atento, muita coisa surgindo, acontecendo, pesquise, não desanime se você está procurando emprego, muita coisa surgindo. E outra coisa, né? Foco na educação, melhore a sua qualificação, se requalifique, busque se requalificar. Muitas empresas criando cursos na área de tecnologia, alguns gratuitos. Esteja atento a esses movimentos para que você procure de alguma maneira se requalificar e se reinserir no mercado de trabalho de repente numa nova perspectiva, com novas remunerações, melhores remunerações, né? Então fique atento. Bom, diversas empresas divulgando balanços, né? A Ambev foi uma delas, ela não trouxe muitas surpresas, mas demonstrou que estava fazendo a lição de casa. Mesmo com um cenário adverso, ela vem demonstrando que o dever de casa está sendo feito. Ela, no dia 27 do mês passado, ela divulgou o seu terceiro TRI, né? E o resultado foi relativamente neutro, vamos dizer assim, pelo que já tinha de expectativas do mercado, né? Mas de qualquer modo, a receita líquida foi de 20,5 bi, uma alta de 11,3%, considerando aí, comparando, né, a um ano ao ano anterior. O lucro antes dos juros, impostos e depreciações e amortizações ajustado foi de 5,6 bi, uma alta de 2,4% ao ano. O lucro líquido foi de 3,2 bi, um recuo de 3,4%, né? Em linhas gerais, o resultado foi bem nas operações brasileiras, mesmo considerando que tínhamos um cenário adverso, né? Ainda de crise, de problemas internos, conjunturais, questão de aumento de taxa de juros, redução de crédito, isso acaba travando de certa forma o consumo, mas os resultados vieram, a despeito de tudo isso, com um desempenho, vamos dizer assim, dentro de um contexto que não era tão bom, vieram bem, né? Foram observados também aumentos de 4,5% na América Latina, 3,4% no Canadá, e isso vem sinalizando aí um pouco a dinâmica dos resultados da empresa. A Ambev apresentou resultados mistos, porém fortes, com o Brasil melhor do que o esperado e sendo suficiente para compensar alguns desempenhos não tão bons em suas unidades internacionais. A receita líquida das operações no Brasil teve alta de 19,7%, chegando a 10,7 bilhões.
O Itaú BBA e a XP divulgaram algumas análises dizendo que a Ambev continua com suas margens ainda pressionadas por conta da alta das commodities. Em relação aos custos, houve algum crescimento relevante nas suas estruturas, né? O custo do produto vendido aumentou 20% no ano, né? E isso acaba também prejudicando o operacional da empresa, né? Mas há uma sinalização de que com os cenários melhorando, né, num futuro próximo, as margens sejam recuperadas. Essa é a apreciação aí de Itaú, XP, Bradesco, que acompanharam aí a apresentação de relatório da Ambev, né? Então é isso, quer dizer, a gente pode olhar e dizer, poxa, os resultados das empresas não foram como no passado, tão maravilhosos, mas é isso, a gente está vamos dizer assim, num mundo conturbado, mas ainda assim é possível dizer que as coisas estão avançando, né? Então é aquela coisa do lado cheio, do lado vazio do copo, né? Como a gente olha, o que a gente olha, olhar para o longo prazo e seguir caminhando, seguir fazendo a sua parte. Veja você, economia americana, muitos pessimistas aí, junho foi o mês de maior pessimismo nos Estados Unidos entre os analistas, né? Mas aí você vê, os resultados trimestrais das empresas, alguns da área de tecnologia, decepcionaram. Alguns, não todos, alguns. Mas olhando os outros setores, houve muita coisa positiva. Houve muita coisa positiva. Outubro de 2020, outubro de 2022, será um mês que vai ficar registrado, outubro de 2022 será um mês que vai ficar registrado, porque Wall Street registrou seu melhor desempenho em 30 dias desde 1976. Veja você, foi o melhor mês, outubro deste ano, desde 1976. Então, uau! Temos coisas boas, temos coisas acontecendo. Em outubro, o índice Dow Jones subiu 14%, o S&P 500 ganhou 8,2% e Nasdaq 4,3%. Olhando aí os principais índices de bolsa americana, né? Um resultado importante, considerando que essa retomada veio com uma economia desacelerando, com inflação continuando a subir, contas trimestrais de algumas empresas de tecnologia longe de serem vistas como as melhores. E o Federal Reserve dizendo que vai seguir o seu aumento de juros com ajustes aí de 0,75%. A pergunta que muitos analistas se fazem é de onde surge tanta euforia. Uma das explicações para esse outubro nos Estados Unidos é que desde o começo do ano as bolsas registraram fortes quedas. O Dow Jones tinha recuado 9,8%, Nasdaq tinha caído 30,6%, S&P 500 19,2%. Por isso, uma hora começa a recuperar, né? Depois de muita queda, uma hora você olha e começa a ver muita oportunidade. Essa é a dinâmica que a gente precisa entender dos mercados, né? Essa é a dinâmica que a gente precisa entender dos mercados. Vai caindo, chega uma hora que, opa, todo mundo olha ao redor e diz, poxa, mas tem tanta coisa barata aqui, olha, está na hora de começar a comprar. Ah, mas o mundo mudou alguma coisa? Os temores mudaram? Não, está mais ou menos tudo do mesmo jeito, mas está tão barata as empresas que vale a pena comprar. Porque aí você deixa de levar em consideração
as coisas macro, né, e passa a olhar o micro. E o micro o que é? A empresa, aquela empresa que continua boa e que ficou barata. Aí você vai comprar, óbvio, né? É isso. Então, abençoe as correções, nos ensina Warren Buffett. Abençoe as correções. Não deixes passar à sua frente. Aproveite-as, agarre-as, né? Compre na baixa. É isso que aconteceu no mês de outubro, né? Os investidores começaram a carregar mais a mão nas compras e fizeram as bolsas subirem nos Estados Unidos, e foi o melhor mês desde 1976. Os melhores 30 dias desde 1976. Por quê? Porque caiu demais. Então já tem muita boa oportunidade na mesa. Como deixar para trás? Você vai pegar. Você não, é um crime deixar para trás. Então é isso. Ah, pode cair mais? Pode. Quem controla isso? Ninguém. Mas está tão barato, ficou tão barato, que eu não posso deixar na beira da estrada. Entendeu? Essa é a lógica. Ah, mas aí eu tenho insegurança. Bom, não compra tudo de vez. Usa a estratégia que eu recomendo na minha mentoria e na seleção de empresas, né? Usa aquela estratégia dos 3/3. Quem está na mentoria e na seleção de empresas sabe o que é isso. Usa essa estratégia e assim você vai se posicionando, né? Então é isso que é importante entender. É isso que é importante fazer. Com isso você vai ter maiores e melhores resultados. Adquira a nossa seleção de empresas. Se você ainda não conhece, o momento é esse. Adquira a nossa seleção de empresas, você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!